Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou aqui com você novamente no nosso estudo do livro Obras Póstumas. Hoje nós vamos estudar o capítulo que se intitula Os Desertores. Nós vamos então trazer inicialmente as considerações gerais sobre este capítulo. É um capítulo curto, um capítulo pequeno, mas muito importante, que Kardec sempre nos traz maravilhosas reflexões. Então vamos trazer as ideias gerais e depois vamos pontuar, assimilar algumas considerações, alguns comentários que consideramos mais relevantes para o nosso estudo. Então, o que Kardec vai exatamente conversar conosco neste capítulo? Ele vai fazer uma análise dos desertores da doutrina espírita, aqueles que a conheceram e por alguma razão dela se apartou. E aí ele vai exatamente examinar que tipo de desertores a doutrina espírita, o espiritismo, conheceu. E ele vem falando os tipos de desertores e também analisando se aquelas deserções em especial ou em especiais, se elas foram benéficas ou maléficas para a doutrina espírita. Então, desde quando o espiritismo surgiu, ele diz: nós conhecemos os primeiros desertores. E quais seriam eles? São aqueles que se aproximaram da doutrina espírita única e exclusivamente em decorrência da curiosidade. Tinham curiosidade acerca dos fenômenos, porque nós sabemos que quando a doutrina espírita surgiu, houve muita curiosidade na Europa, nos Estados Unidos, onde os fenômenos das mesas girantes aconteciam de uma forma mais natural. E ali muitos curiosos se aproximaram da doutrina. Mas Kardec nos fala que, depois que aqueles acontecimentos foram se tornando comuns e que passou-se a analisá-los sob um aspecto mais sério, aqueles que tinham um objetivo essencialmente de curiosidade, de frivolidade, de brincadeiras, sem nada mais construtivo e sério, esses foram os primeiros a abandonarem a doutrina espírita, os primeiros desertores. E Kardec nos fala que eles foram muito importantes, porque essa curiosidade inicial chamou a atenção para os fenômenos mediúnicos. E não só para os fenômenos mediúnicos, mas para a possibilidade de os espíritos se comunicarem com o mundo material. Então, trouxe a atenção que a doutrina necessitava. Por isso, ele coloca exatamente aqui que essa primeira fase da doutrina não podemos considerar como um tempo perdido, porque graças a esse disfarce, a essa forma com que os espíritos iniciaram a sua apresentação, dando asas a essa curiosidade, a esse tom de brincadeira, a ideia acabou se popularizando 100 vezes mais do que se ela já tivesse iniciado com o seu caráter sério. Então, aqueles que tinham um tom mais sério permaneceram, os que tinham apenas curiosidade começaram a desertar da doutrina. O segundo tipo de desertor que Kardec nos fala e nos aborda é exatamente aqueles que buscavam na doutrina algum benefício pessoal, aqueles que tinham um caráter de explorar a doutrina espírita, para obterem dos espíritos, por exemplo, informações que pudessem levá-los a aumentar suas riquezas, ao seu poder, dando aso à sua vaidade. Só que nós sabemos que os espíritos não fazem isso. Os espíritos não se comunicam conosco para a satisfação das nossas necessidades, dos nossos interesses materiais. Quem esperar de um espírito, por exemplo, os números da Mega Sena ou o local onde determinadas fortunas e tesouros estão escondidos, vão realmente se decepcionar, porque os espíritos não fazem isso. Então, enquanto essas pessoas acreditavam que a doutrina espírita poderia lhes atender nesse sentido, eram grandes defensores da doutrina.
Mas, quando ela não se mostrou aquilo que eles esperavam, eles começaram a realmente desertar da doutrina. Então, ele diz aqui: não faltou quem pensasse em fazer das manifestações um auxiliar de seus negócios. E quando isso não aconteceu, as suas ilusões foram desfeitas e eles começaram a abandonar a doutrina. Então, ele diz aqui: dessa categoria, da categoria dos desertores, essa é a mais numerosa, nos diz Kardec. Mas compreende-se que os que a formam não podem ser qualificados de espíritas, porque espíritas é aquele que realmente segue os princípios da doutrina. Então, eles são espíritas de ocasião e por interesse. Então, também não devemos considerá-los espíritas. Mas diz Kardec que eles tiveram sim a utilidade, mostrando exatamente para todos nós aquilo que nós podemos esperar ou não dos espíritos. Então, diz aqui: ela deu a conhecer o objetivo sério do espiritismo e depurou a doutrina. Então, conquanto tenha ocorrido a presença desses desertores, teve sempre um lado positivo também. E aí, Kardec vai continuando falando dos desertores subsequentes. Em relação a esse ponto, no que diz que nós tivemos a oportunidade de observar o caráter sério da doutrina, ele diz aqui que da observação a verdade ressaltou-se. A verdade no sentido de que qual o objetivo, o porquê de os espíritos se comunicarem. Então, ele diz que as decepções desanimaram os exploradores, aqueles que buscavam ganhar com a doutrina, e contribuíram para que o número deles diminuísse, o número desses exploradores. Tá? Eles não eram, então, adeptos sinceros da doutrina espírita. E aí, continua falando sobre os próximos desertores, que foram aqueles que conheceram a doutrina e a temeram, porque realmente perceberam o seu alcance e, de alguma forma, a abraçaram, mas não com um objetivo nobre e sincero. A abraçaram para asfixiá-la, para, na verdade, diminuir a sua força perante a humanidade. Então, ele diz aqui: esses, na verdade, o abraçaram para asfixiá-lo. Então, procuraram, dentro das casas espíritas, espalharem, como ele diz aqui, o veneno da calúnia, acendendo ao mesmo tempo o facho da discórdia, inspirando atos comprometedores, tentando desencaminhar a doutrina, tornando-a ridícula ou odiosa perante o meio. Então vejam que esses já eram mais ardilosos, perceberam o alcance da doutrina, a temeram e procuraram abraçá-la, mas com o objetivo de destruí-la. Então, esses também não são verdadeiros espíritas. E foram aqueles que, à medida que desertaram da doutrina, não trouxe para a doutrina prejuízo algum. Há ainda outros tipos de desertores que Kardec coloca que são alguns mais habilidosos, que ele chama que são aquelas pessoas que pregam a união, mas na verdade semeiam a separação. Então, exteriormente estão ali pregando a união entre os espíritas, entre os cristãos, mas de fato querem separar. Então, ele diz aqui: outros que são esses mais habilidosos acabam unindo, adentrando na doutrina, mas despertam o ciúme da preponderância entre os diferentes grupos. Ora, quem prega a preponderância acaba priorizando um grupo em detrimento do outro. Isso não prega, isso não semeia a união, mas a discórdia e a desunião. Então, ele diz aqui: deleitam-se vendo os grupos apedrejarem-se, erguendo uma bandeira da verdade, como se fossem realmente os verdadeiros sabedores,
acerca da doutrina espírita ou das suas verdades. Então, ele diz aqui, a propósito de algumas divergências de opiniões sobre certas questões de forma ou de fundo, mas que são, na verdade, provocadas intencionalmente com o objetivo de promover a separação e a desunião, a desagregação da doutrina. Kardec até coloca: todas as doutrinas têm tido o seu Judas, e o Espiritismo não ficaria também isento a essa situação. Seguindo, temos mais informações aqui. Como nós estávamos falando, Kardec nos mostra que, conquanto esses desertores tenham existido, todos eles, de alguma forma, trouxeram um benefício para a causa espírita. E continua ainda aqui. Ele diz, esses também trouxeram alguma utilidade. Esses que eram mais ardilosos, que buscavam, na verdade, asfixiar ou promover a desagregação, o que eles nos ensinaram? O que eles nos trouxeram de benefícios? Ele diz, ensinaram ao verdadeiro espírita a ser prudente, circunspecto e a não se fiar nas aparências, mostrando que é necessário observar, estudar, analisar, para que se possa fazer uma ideia mais clara e verdadeira daqueles que se dizem espíritas, daqueles que se colocam na condição de espíritas. Será que o são verdadeiramente ou não? Mas os tipos de desertores não acabam por aí. E Kardec nos traz outro tipo de deserção, que são os chamados crentes, mas são crentes egoístas. São aqueles que são espíritas, que de fato acreditam em seus propósitos, mas ainda são essencialmente egoístas, orgulhosos, ainda não conseguem vivenciar a doutrina na sua plenitude. Muitos de nós vamos nos enxergar, vamos nos enquadrar nesse tipo de desertor, que são os crentes egoístas. E por que desertores? Porque quando não conseguem encontrar na doutrina aquilo que buscam para a satisfação dos seus anseios egoístas, acabam por abandoná-la. Então ele diz, passemos à categoria dos espíritas propriamente ditos, mas, mesmo dentre esses propriamente ditos, vamos deparar neles certas fraquezas humanas, que estão sempre essencialmente embasadas no orgulho e no egoísmo. Então vejam, são espíritas, mas em função das suas fraquezas, têm também dificuldades de serem verdadeiros espíritas. E aí ele coloca exatamente que, em função dessas fraquezas humanas, pode haver um desfalecimento no prosseguimento da doutrina espírita, um desfalecimento daquele cidadão que é espírita, mas diante das suas fraquezas não consegue perseverar no bem, desfalece, não se sente capaz, não se sente merecedor, não se sente digno de estar dentro da doutrina espírita e ela a abandona. Então vamos ver aqui o que os slides nos mostram em relação a esse tipo de crente egoísta. Pode dar-se que a coragem e a perseverança fraqueiem diante de uma decepção, de uma ambição frustrada, de uma preeminência não alcançada, de uma ferida no amor próprio, de uma prova difícil. Há o recuo ante o sacrifício do bem-estar, ante o receio de comprometer os interesses materiais. Vejam aí. Então, o que está prevalecendo nesse tipo de crente? Os seus interesses materiais. Percebam, portanto, que são crentes, mas egoístas, ainda voltados para a satisfação dos seus anseios. Então ele diz, aqui, ante o receio de comprometer os interesses materiais, ante o medo do que dirão, ao ser-se abatido por uma mistificação, tendo como consequência não o afastamento, mas o esfriamento,
Ora, o esfriamento é também uma deserção. Concordam comigo? Por quê? É a mesma coisa que lá está de braços cruzados. Se nós estamos, mas nós não estamos empenhados, trabalhando, nos esforçando pela vivência dos ensinos espíritas, esse esfriamento não deixa de ser uma deserção. Eu não desertei porque eu não saí da casa espírita, mas se lá eu estou apenas de corpo, mas não de alma, não de espírito, não é igualmente uma deserção? Então, é isso que nos mostra Kardec. E há o querer viver para si e não para os outros, o beneficiar-se da crença, mas sob a condição de que isso nada custe. E aqui, com certeza, nós vemos muitas pessoas nessa condição. Queremos sim ser espíritas, mas desde que nada me custe, desde que eu não precise fazer concessões daquilo que eu gosto de fazer, da forma como eu vivo, do que eu sou. Eu quero, na verdade, então, me dizer espírita, eu quero uma crença, sim, mas uma crença que abaixe a cabeça, que aplauda todas as minhas atitudes equivocadas. E a doutrina espírita, nós sabemos, ela não existe para compactuar com as nossas atitudes equivocadas. Claro que a doutrina espírita, ela vai sim nos chamar à razão. A nossa consciência, ela aqui está e ela está sempre para fazer com que nós possamos sentir e ouvir a voz de Deus. E com isso, crescermos e evoluirmos. Pois muito bem. Tendo falado dos crentes egoístas, nós sabemos que falta, na verdade, devotamento e abnegação a esses crentes. E aqui cabe a pergunta: estaria eu incluída neste tipo de crente? Será que me falta ainda abnegação? Ainda me falta devotamento à causa? E aí, passando a esse tipo de deserção, que não deixa de ser uma espécie de deserção também, aí Kardec fala realmente dos verdadeiros espíritas, aqueles que cumprem os preceitos espíritas na sua plenitude. Então ele diz: todos os outros são espíritas que, em verdade, merecem esse qualificativo, exatamente porque procuram viver os seus princípios. Como ele diz aqui, buscam, esforçam-se para melhorar-se. E ele diz mais aqui: em relação a esses, que é o verdadeiro espírita, eles podem e poderão contar sempre com o apoio, com a colaboração dos espíritos superiores. Então ele diz: os bons espíritos protegem manifestadamente os que lutam com coragem e perseverança, onde há devotamento sincero. E é claro, então, que nós devemos trabalhar os nossos corações para nos enquadrarmos neste tipo de crente. Aquele que se esforça, que se dedica, que busca todos os dias ser um pouco melhor do que no ontem. Sabemos que isso não é do dia para a noite, essa mudança, essa vitória sobre nós mesmos não é do dia para a noite, mas ela vai acontecer desde que nós estejamos sempre orando e vigiando, buscando o amparo da espiritualidade amiga neste sentido. E é claro que os bons espíritos vão se afastar daqueles que buscam o caminho do erro. Então ele diz, eles vão exatamente abandonar os que se afastam deles, porque somos nós que primeiro nos afastamos dos espíritos bons. Então, eles respeitam o nosso livre-arbítrio e sacrificam a causa da verdade às suas ambições pessoais. Então, aqueles que buscam a doutrina apenas para as suas ambições pessoais vão realmente perceberem-se longe dos bons espíritos e eles, consequentemente, vão buscar aqueles que querem o amparo, que querem o bem, que querem crescer. E aí, ele depois, Kardec, vem nos mostrar, vem trabalhar conosco como nós devemos agir nos meios espíritas. E ele fala claramente que nós devemos trabalhar pelo quê? Pelo bem.
Devemos procurar trabalhar para acabar com as rivalidades, com as situações de desarmonia que eventualmente nós possamos observar dentro das casas espíritas. Nós devemos ser verdadeiros crentes no sentido de buscar a união e não de estimular a desagregação entre as pessoas. Por isso, diz Kardec aqui, quanto às rivalidades, ele diz: trabalhemos para compreender, para enriquecer a nossa inteligência e o nosso coração. Lutamos com os outros, mas lutamos com caridade e abnegação. Que coisa linda, que observação maravilhosa. Lutamos com os outros, mas com caridade e abnegação. Então, ele diz aqui, nós devemos nós devemos estar preparados para esse tipo de situação, porque pode acontecer, mas com caridade, abnegação e principalmente, como ele diz aqui, amor, nós temos condições de tudo superar. E Kardec ainda diz mais. Diz assim: o amor do próximo, inscrito em nosso estandarte, é a nossa divisa. O amor do próximo, inscrito em nosso estandarte, é a nossa divisa. Alguém pode ganhar sem amor? Alguém pode verdadeiramente vencer a si e ao próximo sem amor? Não. Jesus aqui esteve com amor, ele venceu toda a humanidade. Porque o amor é exatamente o caminho que todos nós devemos buscar. Então, o que mais que ele diz aqui? Aí vem dizendo, o amor do bem, a abnegação, a proscrição de todo sentimento de inveja e de ciúme. Estes princípios são os nossos, do verdadeiro espírita. E ele diz, somente o egoísmo e a má-fé erguem entre eles barreiras intransponíveis. E nós não estamos buscando essas barreiras, mas a do amor e realmente do perdão, da abnegação, da fraternidade. E aí ele vem exatamente dizendo que essas perturbações que nós ainda observamos, embora não haja uma deserção no que tange a essas rivalidades, que conquanto não haja deserção, mas são situações ainda delicadas e que merecem a atenção do verdadeiro crente. E ele diz, mas isso vai acabar. Como ele diz aqui, essas perturbações, porém, pouco tempo necessariamente durarão e não poderão ser prejudiciais ao futuro, porque o futuro é exatamente o bem, a união, a fraternidade entre as criaturas. Então, é claro que, mais cedo ou mais tarde, todas essas dificuldades que ainda são observadas, elas não mais existirão. E ele diz, por mais que isso exista, essas rivalidades, essas situações ainda delicadas dentro da doutrina, ele diz, ninguém seria capaz de privar a doutrina do seu caráter distintivo, da sua filosofia racional e lógica, da sua moral consoladora e regeneradora. Mostrando que por mais que haja essa situação ou existam situações assim, a força da doutrina, a sua força moralizadora, o seu aspecto racional e filosófico, tudo isso não tem como ser prejudicado por essas situações. Isso prepondera, isso brilha mesmo diante dessa escuridão que ainda possa existir dentro dos nossos corações. E aí diz aqui, é uma questão de tempo a vulgarização universal do espiritismo. E neste século o tempo marcha a passo de gigante sob a impulsão do progresso. Aí termina as considerações de Kardec quando ele ainda estava encarnado, em vida. Mas a editora encontrou uma manifestação de Kardec após o seu desencarne, então Kardec já havia falecido, mas ele, numa comunicação que aconteceu em Paris, em novembro de 1869, ele se manifestou. E como ele falava também sobre a questão da deserção, foi incluída essa manifestação de Kardec foi incluída aqui neste capítulo. Então,
nessa comunicação de Kardec, ele também fala exatamente o seguinte, ele diz, até vou ler aqui essa partezinha para vocês, ele diz, pressentia outrora, hoje sei, que ordem maravilhosa e que harmonia inconcebível presidem a concentração de todos os documentos destinados a dar nascimento à nova obra. O que ele está querendo dizer aqui para nós? Que antes ele pressentia, mas agora, na condição de desencarnado, ele sabe que tudo acontece dentro da programação divina. Tudo acontece conforme a necessidade que a humanidade tem de passar por situações que, no fundo, vão levá-la ao progresso, vão levá-la à destinação maior. Nós vimos aqui que todos esses tipos de desertores trouxeram algo de bom, despertaram no homem, na humanidade, algo de bom. Então ele mostra que tudo está acontecendo realmente como precisa acontecer. E aí ele finaliza, ele vai falando sobre isso, sobre a questão daqueles tipos de desertores que aconteceram dentro da doutrina espírita, e ele vai falar aqui, eu vou trazer para vocês nos slides, o que ele considera como sendo o pior tipo de deserção. E olhem o que ele nos diz. Ele diz, se é justo censurar os que hão tentado explorar o espiritismo ou desnaturá-lo em seus escritos, sem o terem previamente estudado, quão mais culpados não são os que, depois de lhe haverem assimilado todos os princípios, não contentes de se lhe apartarem do seio, contra ele voltaram-se todos os seus esforços. Contra ele voltaram todos os seus esforços. Olha bem, pior é aquele que o explorava ou criticava sem conhecer, é uma situação, mas pior do que esse são aqueles que conheceram os seus princípios, conheceram a força da doutrina espírita, dele se afastaram e ainda passaram a voltar contra a doutrina espírita todos os seus esforços. Então ele diz, é sobretudo para os desertores dessa categoria que devemos implorar a misericórdia divina, pois que apagaram voluntariamente o facho que os iluminava e com o qual podiam esclarecer os outros. Eles, por isso, logo perdem a proteção dos bons espíritos e, conforme a triste experiência que temos feito, bem depressa chegam de queda em queda às mais críticas situações. E que esses tipos de desertores não sejamos nós. Nós conhecemos a doutrina, que nós não nos apartemos dela de forma alguma, mas que nós possamos compreendê-la, vivenciá-la plenamente, porque ela é bela, ela é extremamente progressista, ela nos aproxima da nossa destinação verdadeira. Então, esses são os desertores que mais merecem as nossas orações, a misericórdia divina, porque apagaram o facho de luz que poderia levá-los para o bem de forma voluntária. E aí, Kardec, ainda falando um pouquinho nessa sua comunicação, ele finaliza exatamente dizendo que mesmo esses espíritas transviados, que nós esperamos que não sejamos nós, mas mesmo esses espíritas transviados, ele diz, bem depressa reconhecerão o erro em que incidiram e virão colaborar com maior ardor na obra por um instante abandonada e, atuando de acordo com os espíritos superiores que dirigem as transformações humanitárias, caminharão a passo rápido para os ditosos tempos prometidos à humanidade regenerada. Então, mesmo esses que se transviaram vão retornar, vão caminhar novamente ao encontro da doutrina espírita para que possam também contribuir nessa marcha de ascensão da humanidade, para que ela possa alcançar a sua condição de planeta regenerado. E esse o nosso papel. Se nós em algum momento nos sentimos como aqueles cristãos, aqueles crentes arrefecidos na sua fé, por conta ainda da nossa visão materialista, é hora de retornar ao caminho do bem, é hora de fazermos as devidas análises, reflexões,
ponderações sobre aquilo que queremos, sobre aquilo que precisamos na atual condição do nosso planeta e abraçarmos verdadeiramente os princípios espíritas para nos modificarmos, para crescermos, para evoluirmos, para sermos mais felizes e para fazermos também o nosso próximo mais feliz. Meus queridos amigos, aqui nós finalizamos então mais um capítulo do livro Obras Póstumas. Quero agradecer imensamente a sua companhia, sempre tão bom contar com você. Muito obrigada, nossos sinceros agradecimentos. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.